Alô, alô, povo de Deus, a paz do Senhor. Pode aumentar o volume aí porque hoje é dia de podcast na sintonia da EBD. É isso mesmo, prepare-se para mergulhar numa conversa abençoada, cheia de revelação bíblica no clima da lição que vamos estudar neste domingo. Se ajeita aí, pega tua Bíblia, seu café e vem com a gente nessa jornada de fé e conhecimento. Tá no ar, o podcast da lição na sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num texto de quase 2000 anos, mas que lida com uma questão super atual. Como é que se mantém a esperança quando a gente enfrenta a perda, a incerteza? Pois é, e o nosso foco hoje são os capítulos 4 e 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, um texto riquíssimo. Exato. E para essa análise, a gente tem uma combinação bem legal de fontes. Por um lado, um artigo acadêmico mais denso, sabe? Que dá todo o pano de fundo histórico e teológico. E do outro lado, uma lição de estudo bíblico bem didática, que vai servir como nosso mapa para a gente não se perder nos detalhes. Isso. Nossa missão aqui é tentar entender como Paulo, com uma carta, conseguiu consolar uma comunidade que estava sofrendo e, ao mesmo tempo, dar um chacoalhão neles. E, claro, ver o que essa mensagem sobre a volta de Cristo pode significar hoje. E vamos usar a estrutura da lição, que ajuda bastante, né? Com o texto áureo, verdade prática, para guiar nosso papo. Perfeito. E o ponto de partida, o coração de tudo, está no texto áureo da lição, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. A frase já começa com um tom muito pessoal, quase um abraço. Diz assim: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança." Essa frase é a porta de entrada para o mundo deles. E o que o artigo acadêmico ressalta, e que é fundamental para a gente entender o resto, é que a teologia de Paulo não era uma filosofia de gabinete, sabe? Era algo prático. Totalmente pé no chão, focada na vida real. Era tipo uma resposta direta, quase um kit de primeiros socorros para os problemas que a comunidade enfrentava. Cada palavra ali tinha um propósito pastoral imediato. Sabe, isso já quebra uma imagem que muita gente tem de teologia como algo abstrato, distante. Então, vamos entrar nesse pronto-socorro. Quais eram as feridas que Paulo estava tentando tratar em Tessalônica? O que estava causando tanta angústia? Olha, imagina um cenário. Tessalônica era uma cidade portuária, importante, capital da Macedônia, um lugar agitado, cosmopolita, e no meio disso tudo surge uma pequena comunidade cristã. E já com problemas. E com problemas em duas frentes. Por fora, vinha perseguição. As fontes mostram que ela vinha de judeus que não aceitavam a mensagem de um Messias para os não-judeus e também do próprio Império Romano. Por que de Roma? Porque os cristãos diziam que Jesus é o Senhor, e para o Império, que promovia o culto ao imperador e vendia uma ideologia de paz e segurança garantida por César. Isso era uma afronta. Era um ato de subversão política. A pregação de Paulo sobre um dia do Senhor era um confronto direto com a propaganda de Roma. Era dizer, a verdadeira paz não vem do imperador, vem de outro rei. Entendi. Então eles estavam sendo pressionados por fora, pelo sistema da época, mas a carta parece lidar com uma dor mais interna, né? Mas pessoal. Exatamente. Essa era a outra frente, a aflição interna. O gatilho de tudo foi a morte de alguns membros da igreja. Isso gerou uma crise de fé, de esperança. Pensa bem, Paulo tinha fundado a igreja, mas teve que sair de lá às pressas por causa da perseguição. O ensino dele ficou incompleto, então quando os primeiros irmãos começaram a morrer, o pânico se instalou. E aí surgiram as perguntas. Eles vão perder a volta de Cristo. E a segunda, afinal, quando isso tudo vai acontecer? A carta inteira é a resposta de Paulo a essa angústia. Certo, então temos uma comunidade sob pressão externa e com o coração partido por dentro. Se o problema é a morte e a volta de Cristo, o caminho lógico seria Paulo ir direto ao ponto, certo? Mas, seguindo a estrutura da lição, ele não faz isso. O primeiro grande tema que ele aborda é a santificação.
Por que começar falando de comportamento, moralidade, trabalho? Essa é uma ótima pergunta e a resposta revela a genialidade pastoral de Paulo. Para ele, a esperança no futuro não era um passe livre para viver de qualquer jeito no presente. Pelo contrário. A esperança era o motivo para viver diferente. Exatamente. Era o maior motivo para uma vida radicalmente diferente, uma vida santa. Não adiantava nada falar de um futuro glorioso se a vida deles no agora era uma bagunça. A esperança escatológica, esse termo técnico, molda a ética do presente. E como ele desenvolve essa ideia? A lição divide isso em alguns pontos, né? Sim. O primeiro é que a santificação é a vontade de Deus. O versículo 3 do capítulo 4 é taxativo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ser santo aqui não é ser perfeito, é ser separado para um propósito. Faz sentido? Numa cidade com tantos cultos pagãos, ser diferente era a identidade deles. Era a essência. E essa separação, ela não era só uma ideia. Quer dizer, ele traz isso para algo muito concreto. O corpo. Falar de possuir o próprio corpo em santificação e honra soa um pouco estranho hoje, mas no contexto de Roma, isso devia ser revolucionário, não? Totalmente revolucionário. Esse é o segundo ponto que a lição destaca. As fontes nos mostram que a cultura romana era moralmente caótica. E muitos cultos pagãos, como os de Dionísio que existiam em Tessalônica, incluíram rituais com imoralidade sexual. Certo. O corpo era visto ou como uma prisão para a alma, ou como um instrumento de prazer sem limites. Aí Paulo chega e diz: não, o corpo de vocês importa. Ele é parte da sua vida com Deus e deve ser usado com honra. A santidade do corpo era a prova viva de que a esperança deles era real e transformadora. Isso não era só mais uma filosofia. E além do corpo, ele fala de outro aspecto prático, o trabalho. A lição chama isso de dignidade. Parece que tinha gente que, literalmente parou de trabalhar para ficar esperando Jesus voltar. Exatamente. E isso era um desastre para a imagem da igreja. Por uma interpretação errada da iminência da volta de Cristo, alguns tinham se tornado o que a gente chamaria hoje de encostados, sabe? Vivendo às custas da comunidade. E isso gerava um escândalo. Um péssimo testemunho. Com certeza. Então Paulo é muito direto, quase duro. Ele diz para cuidarem da própria vida e trabalharem com as próprias mãos. A mensagem é clara. A esperança na vinda de Cristo não é desculpa para preguiça, mas um combustível para uma vida digna, produtiva e honrada. Entendi. Então Paulo está dizendo, enquanto vocês esperam, arrumem a casa. Vivam de um jeito que honre a mensagem que pregam. Mas isso ainda não resolve a questão que tirava o sono deles. E os nossos irmãos que já morreram? Eles perderam a festa? Como ele lida com essa dor? Agora sim, com a base da vida santa estabelecida, ele vai direto na ferida. E ele faz isso com uma sensibilidade incrível. Primeiro ele usa o eufemismo, os que dormem, para se referir aos mortos. É uma imagem muito mais gentil que morte, né? Traz uma sensação de algo temporário, de que não é o fim. Reduz o terror da palavra. Exato. A lição esclarece bem que, na teologia de Paulo, esse sono se refere ao corpo que aguarda a ressurreição, enquanto o espírito da pessoa já estaria com Cristo. Mas a imagem do sono já é, em si, uma mensagem. Quem dorme, acorda. E aí vem a grande revelação. A resposta direta para eles. A resposta direta. Paulo diz que eles não precisam se preocupar, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão. Primeiro. Espera aí. Então não só eles não perdem a festa, como eles têm lugar na primeira fila. Isso vira o medo deles de cabeça para baixo. Totalmente. A angústia era que eles estavam em desvantagem. E Paulo diz que, na verdade, eles têm a primazia na ressurreição. Que virada. É o clímax do consolo. Ele inverte completamente a lógica do medo. Só depois que os mortos ressuscitarem é que os vivos serão arrebatados ou levados juntamente com eles para encontrar o Senhor. A comunhão não é quebrada pela morte. Pelo contrário, ela vai ser totalmente restaurada, todos juntos. Vivos e ressuscitados, todos juntos. Agora a verdade prática da lição faz todo sentido. A esperança do cristão não está em nada deste mundo, mas na volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma esperança que muda
como se encara o luto. E o objetivo de Paulo era esse, né? Ele termina essa sessão no versículo 18 dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Essa frase final é muito poderosa. Ele não diz, aqui está a doutrina, memorizem. Ele diz, usem essas palavras para se consolarem. A teologia era o meio, não o fim. O fim era o cuidado, o abraço. E ele usa uma linguagem forte para isso. Sim. Para dar ainda mais força a esse consolo, o artigo acadêmico destaca a linguagem que Paulo usa. Ele fala de trombeta, da voz do arcanjo, de nuvens. Essa linguagem apocalíptica não era para assustar. Era para impressionar. Exato. Para uma comunidade pequena, perseguida, que se sentia impotente diante do império, ouvir sobre esse evento cósmico grandioso trazia uma segurança imensa. Era a certeza de que o poder de Deus é infinitamente maior. Ok. A questão do quem e do o que está resolvida de forma muito consoladora. Mas e a outra grande dúvida? O quando? A ansiedade devia estar a 1000 querendo uma data, um sinal, qualquer coisa. Naturalmente. E no início do capítulo 5, Paulo lida com isso. E a resposta dele é, de novo, genial. Ele não dá uma data. Pelo contrário, ele usa a mesma metáfora que Jesus usou, a do ladrão da noite. O ladrão não manda um zap avisando que está indo. Exato. A chegada dele é súbita, inesperada. Ou seja, a preocupação não deve ser em adivinhar o dia no calendário, mas em estar com a casa arrumada o tempo todo. A ênfase muda do quando para o como. Perfeito. E aí ele faz uma distinção crucial. Para os que vivem nas trevas, alheios a Deus, esse dia será uma surpresa terrível. Mas para os cristãos, a quem ele chama de filhos da luz, não deveria ser uma surpresa. Não porque eles sabem a data, mas porque eles já vivem na expectativa. Isso. A luz já faz parte da vida deles. Portanto, a instrução não é para especulação, mas para vigilância. A ordem é para serem sóbrios, estarem alertas, espiritualmente acordados e não se deixarem levar pela embriaguez das preocupações do mundo. Certo, então essa vigilância constante, esse estar pronto, como isso se parece no dia a dia da comunidade? Porque a esperança precisa ter um endereço, sabe? Se manifestar em ações. E parece que é para aí que Paulo vai nas instruções finais. Perfeitamente. A última parte do capítulo 5 é o manual prático para viver essa esperança em comunidade. A lição organiza isso muito bem. O primeiro ponto é o relacionamento com a liderança. Paulo pede que a comunidade reconheça e tenha em grande estima os que trabalham entre eles. Ele usa verbos de ação, né? Se fatigam, presidem, admoestam. Exato. Liderança na igreja não é sobre status, é sobre trabalho duro e serviço. Gosto dessa ideia de que o cuidado não é terceirizado só para os líderes. A carta parece dizer que a responsabilidade é de todo mundo, né? Sem dúvida. E esse é o segundo ponto que a lição destaca, sobre o ministério da igreja. Paulo destrói qualquer ideia de clericalismo, aquela noção de que só os profissionais da fé trabalham. Certo. No versículo 14, ele distribui tarefas para toda a comunidade. Ele diz, admoestem os insubmissos, consolai os desanimados, amparem os fracos. É uma igreja onde todos cuidam de todos. Cada um tem um papel no fortalecimento do outro, é uma responsabilidade compartilhada. Isso mesmo. E ele termina com uma série de comandos que parecem quase tweets de sabedoria, muito diretos. A lição chama isso de devoção e fervor. São pílulas de sabedoria prática, exatamente. Regozijai-vos sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças. São atitudes que devem permear a vida, não dependem das circunstâncias. E no meio delas, 2 advertências muito interessantes. Sim. Primeiro, não apagueis o espírito. Isso sugere que talvez houvesse uma tendência de reprimir ou desprezar manifestações espirituais, como as profecias. Mas, para equilibrar, ele logo emenda: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Isso é fundamental. É um chamado para uma fé madura. Não é para ser cético e fechar a porta, mas também não é para ser ingênuo e aceitar tudo sem critério. É uma fé aberta, mas com discernimento. Com os pés no chão. Uau! Fazendo um balanço de tudo então, o que fica para mim depois dessa nossa conversa é que a mensagem de Paulo sobre a volta de Cristo, que poderia ser algo super teórico, é na verdade profundamente pastoral. Nasce de uma dor real, oferece um consolo que vira o jogo do medo e se traduz num chamado muito prático para viver melhor agora. Isso.
com santidade, com dignidade no trabalho, cuidando os uns dos outros e mantendo a mente e o espírito alertas. Exatamente isso. A esperança paulina, como as fontes nos mostram, não é uma fuga da realidade. Não é sobre sentar num canto e esperar o fim do mundo chegar. É o contrário. É o combustível para a ação, para a transformação, para o consolo e para a santidade no meio do caos do mundo presente. É uma esperança ativa. Ativa, transformadora. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para refletir, que vai além das fontes. Se essa esperança na volta de Cristo é tão poderosa, a questão que fica martelando é: como a nossa perspectiva sobre o futuro está, de fato, moldando a maneira como a gente vive, trabalha e se relaciona uns com os outros hoje? Ou será que em algum ponto do caminho, a nossa esperança se tornou apenas um discurso para o futuro, sem impacto real no nosso presente?